E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? Continuando ainda os nossos gráficos da função para a função seno e para a função cosseno, das funções seno e cosseno, beleza? Ainda com a nossa tecnologia, o GeoGebra, ok? Na aula passada, a gente estava vendo no GeoGebra com o modelo já pronto, aqui eu já trouxe pronta as funções, mas isso aqui é só digitar na caixa de entrada SN de x vai aparecer a função seno e COS de x vai aparecer a função cosseno, o gráfico, tá? Mas como eu não queria que aparecesse logo o gráfico, que a gente veja o comportamento através de um ponto genérico, como a gente viu com função do segundo grau, do primeiro grau, enfim, na aula de funções reais, beleza? Eu já trouxe aqui bonitinho. Enfim, olha só, na aula anterior a gente viu o ciclo trigonométrico acoplado aqui com o centro igual à origem do plano cartesiano. Aqui eu já estou trazendo o plano cartesiano solto. E pôde observar o comportamento a partir dos arcos da primeira volta de um pedaço do gráfico da função seno e da função cosseno. Agora a gente vai ver todo. Como eu prometi na aula passada, a gente vai deixar o eixo x explicitado com os π radianos. Já está em radiano, porque radiano é qualquer número real, tá? Pode ser 0 radiano, pode ser 1 radiano, 2 radianos, beleza? São os comprimentos dos arcos. Mas eu gosto muito de ver π sobre 2, 3π sobre 2, apesar de saber que π sobre 2 é 3,14 dividido por 2, tá por aqui mais ou menos, enfim. Bom, como é que eu coloco isso aqui? Eu venho em propriedades da janela de visualização, tá? Com o botão direito. Clico no eixo X, já está clicado, né? Geralmente vai aparecer aqui. Clico no eixo X, venho em distância, que não está selecionado, seleciono, e a distância ela pode aparecer de 1 em 1, que é o que acontece aqui, de π em π, e aí aparece de π em π para o eixo X. O eixo Y a gente pode fazer a mesma coisa, mas eu não vou fazer com o eixo Y, só com o eixo X. Ou de π sobre 2 em π sobre 2. Eu vou colocar de π sobre 2 em π sobre 2 porque... Uai, o que foi que eu fiz? Deixa eu exibir de novo a janela de visualização. Pronto. É porque eu baguncei aqui a coisa. Deixa eu desbagunçar. Pronto. Vamos deixar de bagunça. Que confusão, céus. Pronto. Desculpe a confusão técnica. Voltando aqui, galera, se liga. Então... O meu eixo X está explicitado aqueles radianos que a gente já conhece bastante. E eu deixei de π sobre 2 em π sobre 2. Por quê? Porque isso aqui representa exatamente os pontos de mudança dos quadrantes. Ó, 0 até π sobre 2 eu tenho os arcos do primeiro quadrante. De π sobre 2 até π os arcos do segundo quadrante. De π até 3π sobre 2 do terceiro. De 3π sobre 2 a 2π, o quarto. Aí eu começo de novo a próxima volta. Aqui é a primeira volta positiva que a gente viu o comportamento do seno e do cosseno, tá? Na aula anterior, com o ciclo. Que o gráfico nada mais é do que os valores dos arcos marcados no eixo X e as suas imagens, que são valores de seno e cosseno, marcados no eixo Y. Beleza? O gráfico das funções trigonométricas, essas duas em particular. Ok? Se eu considerar aqui, ó, de 0 a menos π sobre 2, eu estou no quarto quadrante. Enxerguem o ciclo, divido ele aqui. Voltando os arcos, eu vou de 0 a menos π sobre 2. Voltando outro 90 graus, eu vou para menos π. Então, aqui é o terceiro quadrante. Aqui é o segundo. Visualizem o ciclo, tá? Aí com vocês. Aqui é o primeiro, ó. Aqui é o segundo quadrante, de menos π até menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2 coincide com π sobre 2. A gente viu isso nas aulas anteriores de trigonometria. E aqui é o primeiro quadrante, de menos 3π sobre 2 a menos 2π. Aí volta de novo, quarto, terceiro, segundo. E aqui também avança, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Segunda volta. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, terceira volta, 6π. E aí vai, tá? Eu posso ir para o mais infinito, para o menos infinito, nas voltas negativas, que são as voltas no sentido
as voltas com arcos negativos, que são voltas no sentido horário, ou voltas com arcos positivos, que são voltas no sentido anti-horário, beleza? Mas enfim, vamos deixar de conversa, que eu converso muito, e vamos pensar no gráfico dessas funções aí, seno de x, cosseno de x. Se eu considerar um ponto genérico, A e F de A, pronto, criei um controle deslizante. O ponto A está aqui. Vou também criar um controle, um ponto B e G de B. Pronto. O ponto B está ali. Vou esconder o ponto B, que eu não quero que ele ande agora. Eu quero pensar só no ponto A. Quero me concentrar no ponto A. Vou deixar esse ponto A verde, para ficar bonitinho, que nem ali a função seno. Vou deixar verde. Ok. Vou colocar um rastro, para quando eu movimentar ele deixar um rastro. Vou mudar isso aqui para não andar só de menos 5, andar bastante, de menos 10 até 20, por exemplo. Para não andar tanto. Vou botar menos 20 a 20. Mas eu poderia andar de menos infinito a mais infinito. Enfim. Olha só. Se eu movimentar, eu tenho o meu comportamento. Claro que aqui não está marcando tudo perfeitinho, porque o incremento não. O incremento está... qualquer valor. Enfim. Eu vou inclusive animar, que aí a gente vai ver ele caminhar sozinho. Pronto. Ó, o comportamento vai até 20, depois vai voltar. Tá voltando. O que é que a gente observa aqui? Ó? Imagem de π sobre 2. É o mesmo que jogar π sobre 2 no seno. Imagem 1. Imagem de π, 0. E aí vai. Os valores do primeiro quadrante, os valores do segundo quadrante, seno ainda é positivo, mas vai diminuindo. Chega em π, vale 0. E aí vai. Como a gente viu na aula passada. E aí eu vou começando repetições. É como se eu estivesse fazendo recortes. Claro que aqui eu movi, aí ele vai tirar a animação. Mas daqui a pouco o ponto A vai voltar correndo aqui. Pronto. Esse é o gráfico da função seno, tá? Agora, completo. Por assim dizer, completo. Óbvio que eu só estou fazendo de menos 20 até 20. Já vou fazer ele todo, bonitinho. Ok? Parar de animar aqui, desfazer e considerar agora para a função cosseno. Vou habilitar o ponto B, desabilitar o A. E vou considerar um rastro no B, vou deixar o B vermelho, porque a função cosseno está vermelha ali. Beleza. E movimentar. Pronto. Só estou movimentando de 5 a menos 5. Deixa eu aumentar também aqui. De menos 20 a 20. Pronto. Beleza. Ao movimentar, eu tenho aqui o comportamento. Vou botar para animar também. Ok? E aí, fazendo algumas análises aqui visuais, cosseno de 0 é 1. Tá aqui, ó. Imagem 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π menos 1, que são os valores que eu tenho no SIC. E aí, com isso, eu vou tendo todas as imagens. Se eu considerar π sobre 4, que está aqui no meio, é 45. Né? É 3,14 dividido por 4. É um número entre 0 e π sobre 2. A imagem está aqui, vai dar raiz de 2 sobre 2, que está entre 0 e 1. Beleza? Aliás, qualquer imagem está entre 0 e 1 para cosseno e para seno também, como já falamos disso, tanto na aula passada quanto lá no quadro, porque isso está associado ao ciclo trigonométrico. Beleza? Se eu fizer assim, vai sumir tudo, ela vai continuar, vou até ampliar para a gente ver melhor. Beleza? Se eu movimentar as duas, eu vou ter, e habilitar aqui o ponto A, eu vou ter os meus dois rastros, as minhas duas funções, a função seno e a função cosseno, que vai ficar bem bonitinha, uma e outra aqui, tá? Nesse ponto aqui, eu tenho π sobre 4. Nesse ponto aqui, eu vou ter o simétrico em relação ao eixo vertical do π sobre 4, que é os 135 graus, tem a mesma imagem no seno, positivo, mas no cosseno já fica negativo. Aí no terceiro quadrante, que o seno e o cosseno é negativo, que é menos raiz de 2 sobre 2, já está aqui, ó. E é bonitinho, tá? Bonitinho e importante, ok? A partir do ciclo trigonométrico. Pronto, vamos esquecer isso aqui, vamos desanimar e vamos pensar no gráfico geral, tá? Então, de forma geral, habilitando, eu tenho
todo o gráfico da função seno, aí eu vou deixar toda ela aqui agora, ó, infinito para lá, 33π sobre 2, ó, 29π sobre 2, enfim, tá? Mesma coisa ao cosseno, vou esconder o A e o B, mesma coisa ao cosseno, tá? Infinito para lá, infinito para cá. Mais um de cada vez. Bom, por falar em cosseno e seno, deixa eu tirar essas grades aqui, tirar essas malhas aqui. Eu vou deixar a malha, mas eu vou tirar essa malha secundária daqui. Deixar só a principal. Pronto. Fica mais bonitinho. Então, algo nas duas funções que eu vou chamar, e já chamei na aula anterior, de período. Tô ótimo escrevendo, hein? Período. Vou aumentar aqui. Texto. Grande, negrito. O período para a função seno, eu vou escrever também a função seno aqui, f de x igual a seno de x, vou botar com o latex bonitinho, e g de x igual a cosseno de x, pronto, também botar com o latex bonitinho. O período de ambas que eu vou considerar como P, será igual a 2π. Já está até aqui. Pronto. Vou aumentar as 3. Cliquei, vou em propriedades, colocar grande negrito para a gente enxergar melhor. Pronto. A função seno, a função cosseno, o período de ambas é 2π. Por quê? O que é que significa período? Olha só, é onde o comportamento é o momento, né? É o tamanho, é um pedaço do domínio onde acontece o comportamento da função. Porque em todos os outros pedaços é como se fossem recortes desse comportamento. Ou seja, eu tenho um Ctrl+C, Ctrl+V na minha função a todo momento. Olha só, se eu vou considerar essa função seno só nesse intervalo, ó. Eu vou usar esse comando aqui, função f, valor inicial 0, valor final 2π. Pronto. Eu vou considerar só esse pedacinho. Então, se eu considerar esse pedacinho, e vou considerar outro pedacinho também. Função f, valor inicial 2π, valor final 4π. Pronto. Repara o seguinte, ó, aqui eu cresci positivamente, decresci positivamente, decresci negativamente, decresci positivamente. É a primeira volta. Quando eu chegar aqui, eu começo a repetir tudo de novo, ó. Cresci, decresci, decresci, cresci. Então, existe uma repetição. De 2 em 2π, eu tenho uma repetição. Beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. De menos 2π até 0. Cresci, decresci e pronto. Mas eu não preciso necessariamente pegar no zero. Em qualquer pedaço, ó, se eu pegar um pedaço de menos π até π, eu estou medindo 2π, ó. Eu estou pegando 4 partes do meu ciclo trigonométrico. Desceu, subiu, desceu. Desceu, subiu, desceu. Tá? O que é que significa? Que de 2π em 2π sempre ocorre uma repetição no meu gráfico da função seno, e o mesmo vai acontecer com a função cosseno. Deixa eu esconder a função f, h e a p, que são esses pedaços. Beleza? Na função cosseno, a mesma coisa. Ó. Aqui é 1 em 0, desceu, decresceu, tanto positivamente quanto negativamente. Cresceu negativamente as imagens, cresceu positivamente. Aí vai começar tudo de novo. Ó. Desceu, subiu, até o 4π. Aí vai de novo. De 2 em 2π ocorre uma repetição. Por isso que essas funções são chamadas de funções periódicas, inclusive utilizadas bastante em movimentos periódicos lá da física, chamados movimentos harmônicos, tá?
Vocês devem estudar isso, já estudaram isso no ensino médio, enfim, beleza? Se liga. Então, essa abordagem inicial aqui, e outra coisa, qual é a imagem, mas a gente já falou isso na aula teórica, no quadro, né? Também já falou na aula anterior do ciclo trigonométrico, a imagem, tanto para o seno quanto para o cosseno, qual é o intervalo que vai de -1 até 1, tá bom? Se liga, eu vou terminar a aula aqui, e na próxima aula, ainda no GeoGebra, a gente vai ver outros comportamentos na função seno. E se eu, ao invés de ter seno, tiver seno de 2x, se eu tiver só seno de x, tiver seno de 2x, e se eu pegar seno e somar com 2, e se eu multiplicar cosseno por 3, vamos ver o que acontece, beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve, e até a próxima. Abraço!